Olá, queridos alunos! Aqui é o professor Reginaldo Santana e bem-vindo a mais um vídeo, a mais uma aula do nosso curso de Gamificação Play em sala de aula. E aí, vamos hoje aprender sobre princípios básicos de games. Por que isso é importante? Eu vou planejar a aula, eu vou fazer depois uma implementação de um game que eu vou pensar, que eu vou planejar. Então é importante você saber os princípios de game e os termos que vocês vão, inclusive, incluir em seu game, em seu jogo. É atrelado, lógico, ao conhecimento da sala de aula, nesse caso aqui a BNCC, então o curso bem atualizado. Então vamos lá conhecer esses termos, para só depois nos próximos vídeos a gente começar a juntar isso com a BNCC. Então vamos que vamos. Bom, todo jogo ele tem um objetivo, tá? Não existe jogo sem objetivo. Então, quando duas pessoas estão brincando por brincar de forma aleatória, é só uma brincadeira, mas a partir do momento que elas decidem é, que quem chegar em algum lugar primeiro, de quem conseguir subir na árvore primeiro, tá? Quem ficar com o pé, somente com o pé por mais tempo, eles acabaram ali definindo um objetivo. E aí sim você tem um jogo, você tem um game. É bem legal esse princípio de objetivo, ou seja, todo jogo tem um objetivo, tá? Da mesma forma que toda aula tem um objetivo. E aí começamos já a correlacionar as coisas. E outra, tem que ser um resultado claro que eu quero alcançar, tá? Por exemplo, o jogo Pokémon Go, tá? Se você não jogou, tá? Esvaziamente, começa a pensar fora da caixa, baixa o jogo no seu celular, se for possível, professor, e use ele um pouco, saia caçando Pokémons Go, só por um momento, na época foi a febre no mundo todo, bem bacana, e o objetivo é simples, é você capturar Pokémons no seu celular usando a realidade aumentada. Você vai capturar os Pokémons, tá? É bem claro o objetivo e tem outras dinâmicas, tem outros detalhes, mas o objetivo amplo é esse, é você obter seus Pokémons, capturar, né? Tá bom? Então essa é a primeira parte aí. Todo jogo tem desafios, tá? Então, Pokémon Go lá atrás, a captura em si ela é um desafio, né? Depende do lugar, você tem que caminhar e acaba, na verdade, transbordando o mundo virtual para o mundo real. É bem interessante. O Minecraft também, você tem a questão de você fazer explorar vários mundos, vários ambientes, e dependendo aí, você tem as missões também. Minecraft é bem utilizado no mundo inteiro, inclusive também na parte educacional. Então, todo jogo tem desafios, tá? São os desafios, são as missões dentro do jogo que vai lhe propor uma dinâmica melhor. Então, o teu objetivo, tá? Do meu jogo e tem os seus desafios que vai proporcionar uma dinâmica maior. Todo jogo tem regras e você que está começando, professor, nós, professores, temos que ter cuidado para não criar regras exageradas. Então, estou trabalhando com educação infantil. Então, na verdade, o jogo tem que ser o máximo intuitivo possível. O máximo. Tá? Quem tem filho, começa a observar o seu filho quando ele vai jogar. Eu tenho um filho de 6 anos, ele vai lá, baixa o aplicativo sozinho, instala e começa a jogar. O jogo ele possibilita isso, essa interação, essa liberdade de, de ser intuitivo, tá? Ser popular, que seja simples, que já use botões comuns. Se você sabe que ele vai usar o mouse, então você sabe que ele vai pressionar com o dedinho na tela, tá? E aí, de acordo com os níveis de ensino, você pode colocar mais regras, mais elementos. Não tenha dúvida desse, para gerar maiores complexidades, tá bom? Bom, interatividade são interações. A forma como o usuário, como o seu jogador, vai interagir e as ações que ele vai fazer no seu jogo. Então você tem que pensar também nisso, como os usuários vão interagir com o seu gamer
com o seu jogo. É muito bacana pensar nisso também. O ambiente, qual é o cenário, tá? Ou seja, eu vou montar um jogo. Qual é o cenário? É um mar? É um mundo apocalíptico? É uma floresta? Tá? Por mais que seja um game simples, tá? É importante você pensar nisso antes, para quando você for implementar, você ter o cenário, você ter o personagem, tá? E o nosso desafio aqui de gamificar, que essa parte artística seria uma terceirização. Mas como que nós vamos fazer aqui? São games específicos para objetivos de conhecimento, habilidades que na BNCC não tem necessidade, né? Vai se utilizar de imagens, de figuras que tem na internet licenciada e jogar diretamente no seu game, tá? Agora, se você, professor, quer fazer algo bem mais elaborado, bem mais aperfeiçoado, aí se você sabe desenhar, ótimo, perfeito. Se não, você pode contratar um artista, a gente chama de, na área de games, nós chamamos de concept art, que é o artista conceitual do game, tá? Feedback, o jogo é muito importante, se você observar os jogos, à medida que você vai evoluindo, vai passando, ele mantém você sempre atualizado a pontuação, ele mostra mensagens de acerto e erro. Vocês vão ver que no caso de games de sala de aula, focado em ensino, aprendizagem, vocês vão ver que mesmo a pessoa errando, ela tem que aprender, entendeu? Ou seja, acertando aprende e errando também aprende. Vamos ver isso com calma. E o score, né, que é a pontuação do score, que é o quê? Deixar sempre isso visível, qual é a pontuação, tá? E, se possível, você criar rankings, que é muito bacana. Ele já joga, já vê sua pontuação em tempo real. É muito interessante esse ranqueamento também de pontuações. E depois vamos ver a questão de níveis, outras coisas aí, tá? Todo jogo tem uma meta. Então, o jogo do Mario Kart é chegar primeiro, tá? Você pode ter o jogo de derrubar primeiro, né? Tirar sangue, e aí que vence quem dá mais golpe, tipo Mortal Kombat e outros jogos, tá? Terminar a fase no tempo, tá? Outra possibilidade. Por exemplo, aqui, o objetivo aqui de um jogo bem bacana, não sei se vocês conhecem, sabe quando a sua internet cai, né? E aí você tem esse jogo aqui, quando a internet cai, quem já viu esse joguinho aqui, opa, que é o jogo do dinossauro, né? Quando a sua internet cai, eu ativei ele aqui pelo Chrome 2.barra/Dino, a barra de endereço, tá aqui em cima, e eu vou ativar ele aqui. Então, qual é a meta desse jogo, né? Se você for observar, fazendo aqui um estudo um pouquinho mais apurado, eu vou começar a jogar colocando a setinha para cima e simplesmente é você pontuar ao máximo, tá? E você tem os obstáculos, os desafios que são conflitos, a gente chama também, e eu tenho que chegar ao máximo na pontuação máxima aí possível. Então você vê que o meu último recorde foi 50, agora já estou em 100. Um jogo simples de corrida, é um jogo que você vai jogar de forma infinita e o desafio é você se superar. É você, uma hora você chegou a 1000 pontos, chegou a outra pontuação. Eu acho bem bacana esse game, que essa ideia do Google, né, de quando a internet cai, você jogar ele, achei bem bacana. E outra coisa também aqui, ó, game over, perder ele volta e você tem a possibilidade de voltar e fazer mais pontuações. Tá? Se ele fosse colocar alguns elementos de aprendizagem aqui, você podia colocar perguntas, se à medida que ele fosse passando a pontuação, ele podia evoluindo, poderia passando de níveis, poderia ter perguntas, poderia ter conteúdo aqui no cenário dele. Aí o cenário dele é uma pista com vários obstáculos no meio da pista. Tá? Vocês vão ver aqui um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu ver se eu não vou perder aqui, tá bom? Que vai chegar um momento que ele vai mudar o nível do game e vai mudar até o cenário. Ó, e observe que também que vai ficando mais rápido, que é outro desafio.
Ele aumenta a velocidade e começa a aparecer novos personagens. Ó. Que bacana, ó. Ó. Opa. Quando ele chega, se entrega na 700 pontos, ó, ele muda o cenário, ele tipo como se mudasse o nível e sempre aumentando a velocidade à medida que você vai avançando. Então, bem bacana. Se eu começar de novo aqui, ele me deu um recorde aqui de 817. Então aqui ó, eu tenho o score, que é a minha pontuação, ou sangue, ou estrela. E aqui eu tenho o meu recorde. Então é bem legal esse game como exemplo, simples. O simples é belo, tá? Tá bom? A dinâmica central, o que tem que fazer para ganhar? Tá? No caso do jogo que eu estava aqui do Dino, eu simplesmente tenho que desviar dos obstáculos ao máximo. Tá? Não posso permitir que nenhum obstáculo toque em mim, senão eu perco. Tá? O jogo do Pokémon GO, ele tá dinâmico de você colecionar, né? Você captura e coleciona lá os seus Pokémons. Então você pode ter a corrida, resgate, superar os oponentes. Então a dinâmica central, ela vai ter em qualquer game. Um game pode ter uma ou várias dinâmicas. Então você, quando for definir o seu jogo, é tipo o seguinte: a pergunta é o que eu tenho que fazer para ganhar? Como é o meu jogo? Vou até melhorar essa pergunta. Como é o meu jogo? É exploração, é colecionar, é corrida? Como é ele? Tá? Independente do assunto que eu for trabalhar. Tá bom? E a mecânica do jogo, que né, quando você fala de mecânica, você fala de regras, porque você vai colocar as regrinhas também aí de como jogar, de como acessar, de atalhos também, a mecânica do jogo. Bom, os jogos têm características bem interessantes. Você tem a característica da estética, tá? Então, esse jogo é estética bem simples também, né? Que a ideia do Google aqui, na verdade, é manter você está sem internet, pelo menos você passar o tempo aí sem sair. Olha que interessante. É manter você navegando no navegador mesmo sem internet. Então é a proposta do Google, você fica ali esperando a internet voltar. Então tem uma história. Então você vê ali que tem uma história pequena por trás, um dinossauro. Você tem elementos ali que demonstra aqui nesse cenário que a gente está falando de um cenário, um ambiente, meio rural, né? Com essas árvores aqui, esses cactos diferentes. Então, você consegue perceber esses elementos dentro. Os níveis, tá? Lembra quando eu cheguei a tal pontuação X, ele mudou, ficou escuro. Ele vai aumentando também a velocidade também, o ritmo também. Tá? Tem outras características, mas seriam as mais interessantes. Volta a repetir, pega o jogo, joga o Dino, tá? E fica observando as suas características, que é muito simples. É só digitar aqui esse endereço, Chrome, //Dino, jogue, observe seu funcionamento, observe os personagens, tenta atingir a pontuação máxima. Já é um exemplo inicial para vocês testarem aí e também aprender mais com observação. Lembre, primeiro observa, segundo observa e depois você começa a fazer suas próprias implementações. Um abraço e até nosso próximo encontro.